Ninguém assina contrato como titular. O cara assina contrato para jogar e servir o time. Aí, de acordo com o esquema tático, de acordo com as pretensões do treinador, ele vai ser útil ou não. Ele vai jogar e dentro do jogo, de acordo com a cabeça também do comandante, ele vai dizer se quer o jogador até o final ou se tem um esquema melhor, uma maneira mais fácil de chegar à vitória, de conseguir o resultado. E cabe o jogador aceitar. O Didira já é um cara experiente, não é mais marinheiro novo, é marinheiro velho, antigo, né? Já sabe cada parada de navio. Então não pode esquentar a cabeça com substituição, porque ele já tem essa experiência. Além de tudo, ele é um líder. Um líder do capitão grupo, da equipe. Né? Capitão do time. Tem que ter mais. Porque imagine, você quer jogar e você está jogando, mas o outro que está no banco também está esperando uma chance de jogar, não é? Então acho que nós aqui podemos até entender que, mas depois que ele saiu, o time caiu. Depois que ele saiu, o time não rendeu tanto. Nós aqui temos esse direito. Mas para o treinador, com o comando do time, ele sabe o que ele quer da equipe dele. Ele tem o esquema dele e na cabeça dele o melhor é fazer essa ou aquela alteração e cabe ao jogador aceitar, Oswaldo Barbosa. Concorda comigo? Olha, Guimar, abraço, boa noite aos companheiros de bancada. Veja bem, a gente precisa analisar vários aspectos. Primeiro, por ser, como disse o Jânio Barbosa, um líder, por ser uma liderança do grupo. Segundo, por ser titular do time. Claro que no contrato não tem que você tem que ser titular. E terceiro, o grande problema que eu acho que fez o Didira, e que não é normal, o Didira é um cara de grupo, é um cara que entende, é um cara que sabe a importância dele, independentemente de ele estar jogando ou não, mas eu acredito que o que fez o Didira de repente tomar aquela decisão lá em Palmeiras, e foi visível que ele não gostou, nas outras vezes ele até tentou não demonstrar, mas a de sábado foi muito visível que ele não gostou, que ele saiu chateado, balançando a cabeça de forma negativa. É porque também a gente tem que analisar o seguinte: eu saí a primeira vez, se eu saio a primeira vez e eu sinto que realmente houve uma melhora, beleza. Eu saio a segunda vez, eu sinto que houve uma melhora, eu é que tenho que melhorar. Eu saio a terceira vez e eu vejo que não melhorou, então, pera um pouquinho, será que o problema é comigo? Ou de repente eu estou sendo o Cristo para ser crucificado em todos os jogos? Então a gente tem que analisar também esse outro lado. Eu falei isso que você falou aí lá em Palmeiras dos Ilhos no sábado. Eu digo, olha, o Didira tem que ter calma, tem que ter maturidade e precisa respeitar o companheiro que está no banco, com o companheiro que também quer jogar, o companheiro que também deseja uma oportunidade. Claro. E respeitar a decisão do treinador, certo ou errado, o treinador é pago para isso. Agora, cabe ao treinador também ter esse discernimento, entender e enxergar que quando ele tirou o Didira não melhorou, pelo menos para mim, não melhorou contra o Sergipe, não melhorou, pelo contrário, contra o Petrolina. Eu cheguei a dizer aqui, me lembro perfeitamente, estavam Léo Cereja, se eu não estou enganado, estavam Léo Cereja e o Feijão para entrar quando teve o segundo jogador expulso do time do Petrolina. E aí ele tirou o Bruno Menezes, se eu não estou, alguma coisa nesse sentido. Ele tirou o Bruno Menezes, enfim, o que é que eu disse naquela hora? Eu digo, ele colocou o Cereja no lugar do Didira. E se eu não estou enganado, ele tirou o João Cabral e colocou o Feijão para fazer um falso 9. Se eu não estou enganado, foi isso aí. Eu falei o seguinte: ele vai tirar o Didira, vai colocar o Léo Cereja, como ele fez contra o Sergipe. Aí sai justamente a segunda expulsão do time do Petrolina. Eu disse, não faz sentido mais ele tirar o Didira para colocar o Cereja, onde ele tem 2 jogadores a mais. Isso era numérico. Tinha uma hora que o Asa atacava, que o Asa ia pro ataque com 2 jogadores a mais, ficavam 2, 3 jogadores do Asa sem função nenhuma. Os 2 zagueiros para não marcar ninguém. Então, esse tipo de situação que eu acho que falta, não é no Rodrigo, não. Falta essa ousadia dos nossos treinadores. E por isso, infelizmente, eles estão sendo tão criticados e a maioria dos clubes tenta buscar uma solução fora do país. Porque isso também precisa voltar, essa ousadia, essa coragem maior de você fazer o resultado. E aí ele tira o Didira contra o Petrolina, também não resolveu. E lá em Palmeiras dos Índios, eu fui perguntado rapidamente, quando terminou as 4 pessoas, todas elas me perguntaram o seguinte: o que esse treinador do Asa tá fazendo? Toda vez tira o Didira, o time cai. Quer dizer, então tá todo mundo percebendo isso também.
Então você tem que analisar o lado do jogador. Claro que o Didira não vai criar uma polêmica sobre isso. E não é intocável, né? Claro que ele não é intocável. Tudo isso a gente entende. Agora, eu lhe pergunto, e por que de repente não saem também outros jogadores? Só o Didira? Porque é a terceira substituição que somente o Didira sai. E eu não tô aqui para defender, quem conhece meu trabalho sabe que eu não defendo jogador nenhum. Eu analiso futebol. Agora, eu entendo no meu modo de ver, na visão que eu tive dos jogos, você pode até tirar, você pode até substituir, mas 3 vezes consecutivas e o time não rende depois que ele sai, tem alguma coisa errada aí. E tem um detalhe, o Didira, quem conhece o Didira e vê o jogo, que às vezes você pode assistir o jogo, mas quem vê o jogo, vê que o Didira corre o campo inteiro. Sim. Tá em todos os lados, ele não se apaga no jogo, ele se apresenta pro jogo. Ele se apresenta pro jogo. Tem jogador que não se apresenta pro jogo, não sabe nem que ele tá em campo. Eu tenho certeza absoluta que se o Júnior Viçosa não estivesse relacionado naquele jogo de sábado, as substituições não seriam aquelas. Tenho certeza absoluta. O Feijão iria entrar no lugar do João Cabral. E ele iria adiantar o Feijão para fazer a função do 9. Ele não iria tirar o Didira para pôr o Feijão. Ele não iria tirar, no caso, como ele tirou o Didira, quando ele coloca o Colina e coloca o Feijão. Aí ele tira o Didira, que a minha memória é péssima, eu tenho anotado aqui, mas não tá aqui comigo. Mas enfim, quando ele tira o Didira, ele faz uma trinca no meio. Ele faz Colina, Aleph e Feijão. Ele manteve por alguns minutos ainda Kellyton, João Cabral e o Grafite. Depois ele tira o João Cabral e coloca o Júnior Viçosa. Mas se o Viçosa não tá no banco, o Feijão entraria como falso 9. Quem poderia entrar no lugar do Didira seria o Léo Cereja, que entrou inclusive das 2 últimas vezes que nós estávamos lá em Aracaju e contra o Petrolina. Mas como o Viçosa estava no banco, ele não ia colocar o Feijão para fazer um falso 9 para depois tirar o Feijão e colocar o Viçosa. E eu acho que aquela substituição do Viçosa, ela estava um pouco programada. Não, o Viçosa pode nos dar aqui 15 minutos, então segura o Viçosa, 15 minutos a gente coloca. Então, essas coisas, mas, claro, o treinador tem direito, o jogador tem que respeitar, não é insubstituível. Agora, o que eu discuto é porque tem tirado todas as vezes e quando sai o time não evolui. Essa é a questão. Mas aí não é um problema do Didira, é um problema do treinador. Claro. Né? Nesse jogo ele tirou o Didira, colocou o Anderson Feijão e tirou o Bruno Menezes, colocou o Colina. E aí ele fez Colina, Feijão e o Aleph. Aí ele permaneceu por um tempo com o Kellyton, João Cabral e o Grafite. Exato. E depois ele tira o João Cabral, coloca o Júnior. Ali eu imaginei, porque ele vencia por 1-0 ainda. E depois tirou o Grafite e botou o Jampita. Exatamente. Aí quando ele fez os 3 zagueiros, quando o Jampita entra, pra ele fazer a linha de 5, não deu nem tempo pros caras se posicionarem, que ele tomou logo o gol. Boa noite a todos os nossos colegas e aqueles que estão nos ouvindo. É outra história completamente diferente, que era inclusive outro time, era outro treinador, era outra competição, mas coincidentemente as 2 vezes que o Asa nessa temporada coloca 3 zagueiros é a hora que toma o gol. Foi lá em Teresina naquele jogo contra o Altos e agora também nesse jogo contra a equipe do CSE. Agora, com relação a essas modificações aí, a substituição do Didira e até no outro jogo entrou o Léo Cereja e nesse o Cereja nem participou. Eu particularmente gostaria de ver os dois atuando nesse meio de campo, o Cereja e o Didira, que eu acho que esse time ficaria até um pouco mais criativo. Eu concordo com você e falei isso no jogo do Petrolina. Eu acho que a grande oportunidade era aquela de você ter um volante e 2 meias de criação. Por quê? Porque você tinha 2 jogadores a mais. Eu acho que a grande oportunidade era aquela. O Asa tinha 2 jogadores a mais, o Asa tinha o jogo controlado. A única maneira que o Asa poderia, de repente, ser surpreendido ali, era uma bola, como a gente diz, uma bola vadia chutada na frente, aí vem a falta na bola parada, você toma o gol. Fora isso, era quase impossível o Asa tomar o gol do Petrolina com 2 jogadores a mais. Isso. E aí você poderia aproveitar esse tipo de momento, esse tipo de situação que a competição lhe permite e lhe dá e que não é sempre, para você fazer uma observação como essa. De repente, 2 meias, amanhã depois você tá perdendo um jogo, você precisa de uma ousadia maior, vou com tudo, então vou botar só um volante, 2 meias, 3 atacantes, mas aí você não põe para jogar. Então você não sabe se vai dar certo.
Então, essa questão que falta nos técnicos hoje em dia do futebol brasileiro. O medo de perder é extremamente maior do que a ousadia de ganhar. Até quando você tá com 2 a mais, nós já ouvimos treinador brasileiro dizer, isso é um absurdo. Eu já ouvi treinador brasileiro dizer que hoje em dia é mais difícil você jogar quando o adversário tá com 10 que quando tá com 11. E ainda faltou substituição para esse jogo. Ainda faltou. Tinha uma. Exatamente. Ele não fez. Nós ouvimos já isso aqui. Teve um treinador que depois de um jogo disse, eles ficaram com 10 e com 10 é mais difícil pra gente. Na minha época, quando tinha um jogador expulso, fácil, quando tinha um jogador expulso do outro lado, a torcida comemorava, dizia o gol é questão de tempo, porque os caras estão com um a menos. Hoje em dia você fica com um a mais, é mais difícil o jogo. Tá complicado mesmo. Aí com 2 a mais fica mais difícil ainda. Tá puxado. Bem, o assunto é Didira. E nós temos Me lembra, sabe o quê? Um jogo recente do CRB, quando tá jogando contra o Muricy lá em Muricy. O CRB perdeu um jogador, todo mundo pensou que o Muricy ia pra cima. O CRB se organizou e ganhou o jogo. E virou o jogo. Virou o jogo facinho. Vamos ouvir o Didira, porque o Didira é o assunto. É o assunto do momento. Vamos ouvir então o atleta do Asa. Vamos lá, Jânio? Vamos ouvir o Didira, inclusive semana você vai acompanhar um pouco das imagens do trabalho desta tarde no Centenário Alves. E foi importante a fala do Didira nesta terça-feira, e falando sobre a preparação do time para esse embate contra o Jacuipense. É um duelo importante. Daqui a pouco, inclusive, eu passo a arbitragem deste jogo. O Jacuipense, conforme o vídeo já destacou, é o 4º colocado com 5 pontos. É um jogo importante para o Jacuipense, para o Asa ainda maior. E ele fala do início, né, dessa semana, das atividades após o empate fora de casa, e agora em casa tentar reverter, né, o último placar, ou seja, trazendo uma vitória, acrescentando ainda mais na tabela de classificação, Didira. Cara, uma preparação boa, né? Acho que a gente tem um começo de semana aí bem produtivo. A gente sabe que no jogo passado a gente teve a possibilidade de sair na frente e acabamos cedendo um empate, né? E a gente poderia ter saído com a vitória, mas futebol tem dessas coisas, faz parte. Eu acho que agora é focar no Jacuipense, um jogo difícil, um jogo que a gente sabe que vamos encontrar dificuldade e temos que procurar soluções melhores para que a gente possa surpreender a equipe adversária e buscar a vitória, que é o mais importante. Você, como a gente fala no futebol, já é macaco velho, né? Essa pressão da torcida, o Asa venceu por 1-0 aqui, um placar magro contra o Petrolina, a torcida reclamou, aí o Asa empatou, a torcida reclamou. É bom momento da torcida reclamar. Será que estão com razão, Didira? Cara, eu acho que todos têm a forma de pensar, né? E nesse momento eu acho que não tem por que reclamar e criticar, né? Eu acho que quando você tá perdendo, se fosse 3 derrotas, aí sim eu acharia de acordo reclamar e xingar, né? Mas pô, a gente consegue um resultado fora de casa e chega em casa a gente pega uma equipe difícil, que era a equipe do Petrolina, que a gente sabe que Série D não tem jogo fácil, é jogos difíceis, então a gente sabe que a torcida sempre quer ver um resultado elástico, mas nem sempre é dessa forma, né? A gente tira por outras equipes aí, tanto Série A, Série B, é um placar apertado ali, então isso aí faz parte do futebol, mas torcedor é mais emoção, né? E ele quer resultado, quer que o time sempre jogue bem, e isso aí acontece em todos os lugares, mas o importante é que a vitória veio contra o Petrolina. A gente sabia que em Palmeiras dos Índios ia ser um jogo difícil e a gente conseguiu sair na frente e, como eu falei, cedemos um empate, mas o empate também foi de um bom tamanho, porque a gente sabe que o importante é somar ponto, independente jogando em casa ou fora, a gente sempre tem que somar ponto. Esse Asa, ele mudou um pouco a estratégia de jogar, porque o Didira até o Campeonato Alagoano estava correndo muito solto, mas claro, chegaram algumas peças, a gente vê outros jogadores ocupando um pouco mais de espaço. Com isso, o Didira, ele está ficando um pouco mais preso, mas tendo às vezes a oportunidade de sair um pouco jogando. Como é que está nesse início de Série D? Cara, eu vinha jogando de uma forma, né, e com a chegada de alguns jogadores o professor optou por outras opções e tentou me recuar um pouco, né, e eu gosto de fazer também essa função, mas tem que ter tempo de trabalho, né, mas isso aí acabou me prejudicando um pouco. Eu até entendo, tive um pouco abaixo do meu rendimento, do que eu vinha fazendo quando eu estava jogando solto ali, tanto por dentro como pelo lado lá na ponta, mas isso é normal, é fruto de trabalho que o professor tem pedido e eu tenho tentado corresponder da melhor maneira. Isso aí faz parte. Um momento você vai estar num nível alto, outro momento você vai estar um pouco abaixo, até pelas as consequências do jogo. Então, sobre isso eu estou tranquilo, estou procurando trabalhar, fazer o meu máximo para ajudar a equipe do Asa da melhor maneira. Esses pontos, são 3 jogos disputados, 7 pontos. Está dentro de um panorama que vocês pensavam? Está dentro de uma margem muito boa para buscar a classificação, embora falte muitos jogos pela frente?
Sim, sem dúvida. Eu acho que quando a gente soma ponto fora de casa, a gente sabe que não é fácil. A gente ganha de um Sergipe lá, que é uma equipe que vai brigar também, tá passando pelo momento ruim. A gente sabe que não é fácil, joga lá e conseguir 3 pontos fora de casa numa estreia do campeonato. E em casa a gente consegue também um objetivo, então a gente estava planejando dos 3 jogos fazer 9, a gente conseguiu 7. Então a equipe tá bem compacta, todo mundo ciente que não vai ser fácil a competição, que são jogos difíceis, então nós temos que estar preparados e com a cabeça no lugar para a gente fazer grandes jogos aí até o final do campeonato. Além disso, claro que o Asa teve uma qualificação de alguns atletas. Nos últimos jogos você tem sido substituído, o último inclusive você saiu um pouco de cabeça quente, mas já está tudo acertado, tudo tranquilo, já conversou com o professor, com a comissão? Sim, sem dúvida. Eu acho que todo mundo quer jogar, né? Às vezes você não está num momento bom, mas numa bola ali você consegue achar um passe, consegue fazer um gol, então isso aí é importante. E eu acho que não só eu, como todos, querem estar ali dentro, ali, tentando ajudar o Asa da melhor maneira. Sei que estava um pouco abaixo do esperado, né? Isso aí eu reconheço. Mas no segundo tempo a gente já estava bem encaixado e já estava melhorando o compacto do jogo ali, a gente criando algumas chances. E na minha saída ali eu saí um pouco chateado, isso é normal. A gente sempre vai sair de cabeça quente, mas logo após o jogo no vestiário eu conversei com meus companheiros, com a comissão e pedi desculpa, que a minha índole não é disso aí, mas que eu tô de cabeça tranquila junto com a comissão e os jogadores e agora é focar só no Jacuipense. Postura do Asa nesse próximo jogo, qual deve ser, e reforça o apoio da torcida jogando para apoiar o Asa jogando no Fumeirão. Cara, a gente tem que ter uma postura bem compacta, né, com inteligência, não ter afobação, né, para buscar o resultado. A gente sabe que o nosso torcedor vai querer que a gente vá para cima logo, vai buscar o resultado, então temos que ter tranquilidade, temos 90 minutos para buscar o gol e com inteligência a gente vai conseguir, porque a gente sabe que todas as equipes que vêm jogar contra o Asa vem fechadinha ali para tentar jogar por uma bola, então a gente sabe que temos que ter paciência e o apoio do nosso torcedor vai ser fundamental nesse momento para nos motivar, nos incentivar ali até o final do jogo, para a gente conseguir um resultado importante, que é a vitória, claro, respeitando a equipe do Jacuipense, que é uma equipe que está bem também no campeonato, então a gente tem que ter a cabeça no lugar e pedir que o torcedor nos compreenda e nos apoie, que é o mais importante aí, que eu tenho certeza que eles vão fazer isso aí até o final do jogo. Didira, né? Dá pra sentir que ele ainda tá um pouco incomodado. Ele falou que pediu desculpa, juntou o elenco, mas ele agora, falou o que ele disse. Agora ele falou um fator bem interessante aí, e que eu já falei isso aqui. O detalhe é o seguinte, é que o Asa, a partir do momento que você coloca o grafite no jogo e que você joga com 3 zagueiros, de certa maneira, você sacrifica um pouco o Didira. E vou explicar por quê. Porque do meio campo pra frente, ele joga com 3 jogadores, um volante e 2 meias, porque o Bruno Menezes faz um meia. Exato. É como se no futebol do passado fosse o Aleph o volante, o Bruno Menezes o meia direita e o Didira o meia esquerdo. Às vezes ele joga com os 2 volantes próximos e um meia só à frente dos 2 volantes, mas lá ele jogou mais com um volante e 2 meias. Por isso. Exatamente, e 3 atacantes. E aí quando o Didira fala aí, quando ele diz, olha, professor, mudou o esquema, eu jogava mais solto. Por quê? Porque para ele era melhor, por 2 aspectos. Primeiro, que o Asa tinha uma trinca de volantes. O Asa jogava com Colina, Wesley e Aleph. E aí quando o Asa tinha a posse da bola, o Didira fazia o corredor por dentro. Ele jogava na frente desses 3 jogadores e fazia mais ou menos um losango ali com 2 atacantes, o Kellyton e o centroavante. Quando o Asa não tinha bola, ele abria um pouco para ocupar espaço na passagem do lateral. Para ele era mais confortável, porque ele jogava sempre flutuando ali nas costas dos volantes. E ele jogando sozinho como meia, ele tem que fazer o time jogar e sem a posse da bola ele tem que sair na marcação, pelo menos do primeiro volante do time adversário. E aí desgasta mais ele em termos de movimentação. E a gente tá falando de um cara de 36 anos, não é mais um cara de 26. Então o desgaste dele vai ser maior. Aí você acha que ele caiu de rendimento, mas não é. É que a função que ele passou a fazer, ela é muito mais difícil para ele do que a outra, que o Asa se sentia mais protegido da marcação e deixava ele mais livre para fazer o que ele mais sabe fazer, que é fazer o time jogar. É isso que eu não entendo. Você tem um jogador da qualidade de Didira, que poucos times do Brasil têm. Sim. Poucos times do Brasil têm a qualidade do Didira. A gente sabe que o Didira não precisa provar mais nada pra ninguém. Tem torcedor aí que, mas o Didira é um ex-jogador em atividade. Nada disso. O Didira tem sido
tem sido um ponto de referência nesse time do Asa. Agora, tem uma torcida aqui em Alagoas que tá morrendo de saudade dele. Não é? E desde que ele saiu, não contratou nenhum melhor do que ele. Melhor do que o CSA. Exatamente. Então, você tem um jogador da capacidade, da qualidade do Didira. Aí você vê, ele não tá se queixando que ele não é maluco, mas claro, indiretamente, não é? Aí ele tá dizendo. Mas ele falou aí na entrevista, ele falou, disse, o professor mudou o esquema e eu tô tentando, em outras palavras, ele quer dizer o seguinte, pra mim ficou mais difícil. Pois é. Aí ele disse o seguinte, tá se adaptando estou tentando me adaptar, porque como a gente vinha jogando, eu jogava mais solto. Mas é isso que eu quero dizer, porque como é que você tem um jogador com a capacidade de drible, você sabe das limitações por causa da idade, embora ele corre o campo inteiro, ele não para um minuto, e você deveria facilitar a vida dele para que ele possa produzir, não é? Ele é um criador, ele é um cara que cria jogadas, é um cara que deixa o cara, é um garçom. Agora, aí você dificulta esse trabalho, fazendo com que ele vá para a marcação, se desgaste e perca o principal, que é a criação. Eu não entendo. E um outro detalhe, antes do Rivelino, você tá lembrado que nós debatemos aqui a entrada do Grafite, o Asa com 3 atacantes, é um Asa mais ofensivo, eu falei em tese. Depende. Às vezes você tem 3 jogadores na frente, mas se você joga, por exemplo, com 2 volantes e um meia, aí o que é que acontece? Essa bola vai ter que chegar nos homens da frente. Se você tem dificuldade para essa bola chegar, o time não vai ser ofensivo. E às vezes você joga com 2 atacantes, ele é muito mais ofensivo do que quando você joga com 3. O Asa com o Rodrigo no Campeonato Alagoano, quando ele assume o time na terça-feira, que tem um clássico com o CSA na quarta, que ele joga com 3 zagueiros, o Asa era muito mais ofensivo do que hoje com 3 atacantes, porque o Asa chegava com 5, o Asa chegava com os laterais por fora, o Asa chegava com 2 meias por dentro, que eram Didira e Feijão, e ainda tinha um homem referência, que era o Flávio Souza, ou o João Cabral, enfim. Então você fazia praticamente um 3-2-5 com a posse da bola. Sem a posse da bola, você fazia um 5-3-2 e ficava muito mais ofensivo. Com 3 atacantes lá, Kelton de um lado, Grafite do outro, João Cabral bem marcado, e o Didira tendo essa dificuldade de sozinho fazer o time jogar, às vezes você não torna esse 4-3-3 mais ofensivo. E a entrada do Luiz Grafite, ela ainda prendeu um pouquinho o Gabriel, o Lucas. E aí Grafite. você tira o espaço dos laterais. Quando você joga com 2 atacantes, os laterais eles marcam mais do que jogam. Quando você tem, por exemplo, 3 zagueiros que você libera os laterais, eles são mais atacantes do que marcadores.